em um universo de mistérios, convido-te a explorar as profundezas da alma e encontrar luz nos ensinamentos divinos que permeiam nossa jornada espiritual. Neste espaço de reflexão, que nossos corações se abram para a transcendência e descubram a essência sagrada que nos conecta à divindade. Ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso: o inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso. Mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né, que você perde um pouco o controle de ser quem você é. E aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá de alguma forma tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento, e quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo, de tudo aquilo que não é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo.
Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, ixi, dá um trabalho. Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, né, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não. Racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs o filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele,
até um determinado momento da vida, mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver. É por isso que às vezes algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele, caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país, um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, pra lá, vem pra cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem pra gente a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se, sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso, pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância
que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. Tenho vivido, padre, esse problema no meu namoro. Sinto que meu namorado não é capaz de respeitar quem eu sou. Ele acaba vivendo comigo e eu aceitando inúmeras projeções. Tenho medo, padre, pois o nosso casamento está se aproximando e tenho certeza que ele não se casará com quem eu de fato sou, mas com quem ele imagina o tempo todo. Como fazer? Difícil, né? Você estabelecer um relacionamento onde você sente que o outro não ama quem você é, mas ele ama aquela pessoa que ele imagina você ser. Primeiro que isso é um crime terrível, que nós permitimos que aconteça. Porque é impressionante como eu encontro pelo caminho pessoas vivendo esses acorrentamentos afetivos que num primeiro momento parece amor, que num primeiro momento parece respeito, parece solidariedade, parece carinho, mas depois aquilo vai se transformando num verdadeiro desastre na vida de quem experimenta. Então, às vezes, nós permitimos que o outro se depare, vá dando as regras de um jeito dentro do relacionamento que a gente vai aceitando essa ilusão. Porque num primeiro momento, quando a gente se encontra, a gente não sabe quem o outro é. A gente imagina muita coisa, não é assim? À medida em que nós vamos convivendo, a gente deixa de imaginar e começa a encontrar a realidade. É depois que você encontrou a realidade, quando você desfez o pacote da ilusão, é que você tem condições de dizer que você ama, se você ama ou não. Até então, a ilusão não nos permite o amor. A ilusão pode até nos permitir a paixão, que é diferente. Por isso que quando uma pessoa está apaixonada, ela é uma pessoa até perigosa. Ela pode cometer burradas por causa dessa paixão que sente. Ela pode agir de maneira irracional. Quem aqui já ficou apaixonado e sabe disso? Já? A gente não perde o equilíbrio emocional? A gente olha para o outro e fica imaginando uma série de coisas. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Às vezes a pessoa tem tanta ânsia de ser feliz que o primeiro que ela encontra, ela acha que ele é o príncipe encantado da vida dela. Por causa das ansiedades que tem. Mas, pelo amor de Deus, o outro não tem a obrigação de carregar as nossas ilusões, as nossas neuroses. Então, quando nós nos encontramos, nós temos ilusões que por responsabilidade nós precisamos fazer cair por terra aos poucos. Olha, você acha que eu sou assim, mas não sou não, viu? Somos nós que precisamos pontuar para o outro. Porque se eu fico aceitando a ilusão que o outro tem de mim, eu corroboro, eu dou a ele ainda elementos mais sólidos para poder sustentar essa pseudo-percepção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer decepcionar o outro. Isso é uma bobagem. Às vezes nós perdemos uma vida inteira com medo de decepcionar o outro, mas decepcionando a nós mesmos. É um prejuízo afetivo terrível. Isso é falta de amor próprio, né? A gente falava isso aqui antes, que quando Deus nos ama, Ele nos ensina a amar quem somos. É isso. A partir do momento que a gente se ama, a gente não vai permitir que o outro venha querer nos fazer um fantoche. O amor não pode ser isso. E às vezes na relação a dois, nós descobrimos que o outro está sendo escravizado porque ele não teve coragem de quebrar a ilusão que o outro tinha dele. Como é que nós podemos estabelecer relações sequestrantes? Como é que nós podemos viver o papel de vítima ou então até mesmo o papel de sequestrador? Toda vez que nós alimentamos uma ilusão ou permitimos que o outro alimente uma ilusão a nosso respeito, nós estamos estabelecendo as paredes desse cativeiro. Então, minha filha, se você está vivendo uma experiência de namoro, onde o seu futuro esposo
está namorando muito mais com uma ilusão do que com uma realidade, é responsabilidade sua quebrar esse cristal agora, enquanto é tempo. Porque às vezes o outro vai até se apaixonar por você de verdade, vai até ser capaz de amar quem você é, mas você terá que tirar primeiro os panos da ilusão. Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Olha, eu vou permitir que você ame aquilo que você imaginou, então eu vou ficar representando no tempo que eu puder esse papel que você acha que eu devo viver. Ou então eu vou interpretar esse personagem por quem você se apaixonou. Eu vou representar esse personagem de quem você gosta, só para eu ter um pouquinho o prazer de ser gostado por você. Mas isso não alimenta, isso é muito raso. Uma amizade, por exemplo, também pode ser assim, quando nós ditamos ao outro um jeito de ser para que a gente goste dele. Isso é terrível, isso é muito nocivo. E o outro, gente, é impressionante como nos dias de hoje as pessoas já chegam com todas as definições a nosso respeito para poder nos amar, com todos os condicionamentos para poder nos apresentar. Olha, eu vou amar você se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você corresponde isso, se corresponde aquilo. Mas é claro que ela não diz isso de maneira tão direta. Ela vai dizendo com um sorriso: nossa, que bom que você fez isso por mim, como você é especial. Aí você, então é assim que tem de ser. Aí você começa a reproduzir um papel, porque carentes todos nós somos. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidade de sermos amados. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa dessa necessidade de ser amada, por causa dessa necessidade de sermos amados, nós assassinamos a nossa verdadeira identidade. E o que sobra no final? Aquele amargo, sabe? Não fui quem eu deveria ter sido, não fui amado como poderia ter sido amado. Por quê? Porque eu perdi tempo com os fantoches. Eu não me assumi, eu não fui quem eu deveria ter sido desde o início. Eu permiti que a ilusão dele permanecesse. Então, por ter uma ilusão a meu respeito, e eu dando alimento a essa ilusão, eu cometi um crime contra mim. Eu tenho uma máxima que o outro nos trata da maneira como nós autorizamos. A violência doméstica começa assim, é com um grito. O marido grita uma vez, a mulher aceita o grito. Ele grita 2 vezes, ela aceita o grito. Até o momento em que esse grito vira tapa, vira agressão, vira palavra cruel. Porque ela nunca chamou a polícia para dar um jeito nele, agora ela já não sabe mais o que fazer. Só que às vezes as agressões não são físicas. A gente agride o outro com o nosso sorriso, cerceando a liberdade dele, colocando cercas, cadeados nas mãos, não nas mãos aqui. A metáfora, é metáfora. A gente coloca cadeado nos sonhos da pessoa. A gente impede essa pessoa de ir além, por causa dos condicionamentos que nós vamos fazendo. Padre, mas como é que eu sei que se eu estou dentro de um cativeiro ou não? É só você perceber se aí, no mais íntimo da sua verdade, você se sente de verdade amada por alguém. Esse homem com quem você se casou, ele é seu marido ou ele é seu sequestrador? Essa mulher com quem você se casou, é sua esposa ou é sua sequestradora? Ela nutre a sua liberdade ou ela lhe priva de ser quem você é? Essas amizades que a gente tem, nesses relacionamentos que nós estamos estabelecendo, nós somos livres para ser quem somos ou nós temos que ficar representando papéis o tempo todo para sermos aceitos? Padre, mas se a gente for verdadeiro, a gente fica sozinho. Eu não acredito não. Porque às vezes é melhor você ter 2, 3 de qualidade do que ter 5.000 na hipocrisia e na superficialidade. Amigo de verdade, minha gente, o amigo de verdade, se você tem um, já lhe basta. Porque a gente tem muitos conhecidos. A gente tem muitas pessoas, claro, temos pessoas amigas. Eu estou falando, é daquela amizade onde você divide quem você é, sem medo.
É aquele amigo que alivia os fardos da gente pelo simples fato de estar ao lado. É aquele que não nos imagina, sabe? É bom demais quando você está ao lado de uma pessoa que não te imaginou, que te viu de verdade. Ali não tem sequestro. Ali existe uma pertença, um vínculo saudável, sadio. E aí a gente se sente à vontade. Isso é amor. O amor, ele nos oportuniza a oportunidade de sermos livres. Nos oportuniza termos condições de lidar o tempo todo com quem nós somos de verdade, com a nossa realidade. Não vai permitir a ilusão. Tanto é que onde existe amor não pode haver ilusão, onde existe ilusão não pode haver amor. O amor é porque o véu da ilusão já caiu por terra. Se existe amor, é porque existe muita realidade. É o oposto da ilusão. A ilusão, volto a dizer, até comporta a paixão. Não tem problema, está apaixonada porque tem uma ilusão. Agora, depois que essa ilusão cai por terra, fica a realidade. E o que pode dizer se ama ou não, não é a ilusão que a gente tem um do outro, é a realidade que se estabelece. Aí sim um casamento pode durar muitos anos, uma relação de mãe e filha pode ficar muitos anos, aquele vínculo será eterno. Por quê? Porque ali só existe realidade. A gente não tem mais tempo para ter ilusão com o outro não é verdade? Você que está casado há 50 anos, dá tempo de alimentar a ilusão de novo? Não, é a pura realidade. E é isso que faz a gente ficar. É o amor que a gente construiu, é o respeito. E não é amor romântico não. É amor responsável, é esse amor que me faz dizer, olha, eu sei todos os seus defeitos, mas eu quero que você continue aqui do meu lado, porque minha vida fica muito ruim quando você vai embora. Isso sim é bonito demais. Então é isso que você precisa fazer, minha filha. Você precisa ter um cuidado para que o seu namoro seja um verdadeiro ensaio do casamento. Porque o namoro é isso. Namoro existe para terminar. Viu? O namoro é um tempo que pode ser encerrado, igual a minha produtora está querendo que eu encerre o programa. O namoro é um tempo que pode terminar, não tem problema. Pode acabar o namoro um dia antes do casamento, que não é nenhum problema. O problema é a gente terminar um casamento quando já existem filhos, quando já existem vínculos pelos quais você se responsabilizou, é você quebrar a estrutura de um lar, é você quebrar. Por isso que eu estou te falando. Para evitar esse desastre maior, permita o desastre menor, que é o término do namoro. A não ser que você tenha condições de fazer cair por terra a ilusão e o seu namorado descobrir que a sua realidade é muito melhor do que aquilo que ele tinha imaginado. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Talvez hoje o programa seja só para isso, para nos fazer pensar em quem mora dentro do nosso coração. Quem são as pessoas que realmente exercem uma autoridade sobre nós? E a partir dessa reflexão, minha gente, a gente ter condições de pensar o nosso processo de conversão com bastante crueza, com bastante realismo. Porque se a gente identifica que o nosso coração está alojando, abrigando inimigos, pessoas que não estão nem um pouco interessadas com o nosso crescimento pessoal, é também gesto de conversão a gente colocar essas pessoas nos devidos lugares. Porque quem quiser ter um coração puro, terá de ter coragem de mexer nas impurezas que tantas vezes nós alojamos dentro de nós.
Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo. Um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus. Mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém, começam a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão.
Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano, e nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, não. No sentido de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. Então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão. Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar: esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia pra gente: isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você.
Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Meu padre, boa noite. Eu não tive essa oportunidade de sair da minha zona de conforto. Eu não tive ninguém que me expulsasse. Você sabe, Eline, que esse é um grande problema. Muitas vezes nós ficamos privados do crescimento, do amadurecimento espiritual, ou até mesmo de mudanças fundamentais na nossa vida, porque nos faltaram as pessoas certas na hora certa. O Padre Zezinho tem uma expressão. Aliás, o Padre Zezinho é um dos homens que eu mais admiro. E ele tem uma frase que eu sempre gostava. Ele dizia: dizer a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. É verdade. Às vezes nós ficamos privados da mudança porque nos faltou alguém que nos indicasse um caminho na hora certa. Que depois talvez pode ser que não dê tempo mais. A gente chega atrasado, passou aquela fase que o outro poderia realizar a mudança e a mudança não aconteceu. É como, por exemplo, receber um casamento, um conselho de um casamento que a gente sabe que vai dar errado. Quando você já percebe os indícios de que não há amor, de que há muito mais um sentimento de posse, uma neurose administrada, né? E aí ninguém ajuda a esclarecer isso na cabeça dos dois. E eles, imaturos, vão se casam. Às vezes falta alguém que naquele momento faça a intervenção. E às vezes o momento da intervenção ele é doloroso para quem faz e para quem recebe. E é por isso que a gente precisa ter o jeito certo de dizer, né? Para que o outro não compreenda a nossa intervenção como... Enfim, não perceba apenas o aspecto desagradável da desinstalação. Porque ser desinstalado, gente, é ruim. É como se alguém dissesse para você: olha, nós vamos ter que mudar você desse quarto para o outro. Você já desfez a mala, já está tudo nos cabides, você já se acostumou com essas paredes, você já tem os seus objetos esparramados. Primeira coisa que você pensa é no trabalho que você vai ter de levantar esse acampamento para passar para outro lugar. Pode ser que você tenha uma natureza diferente da minha. Eu, por exemplo, fico com preguiça de imaginar essa mudança. Pode ser que você seja diferente e pense: que bom, eu gosto de mudar sempre. Mas o desinstalar afetivo, emocional, não é fácil. Por exemplo, quando nós perdemos uma pessoa, quando você precisa terminar um relacionamento, ou quando você precisa mudar aquele relacionamento, que não significa terminar, mas significa mudar. De repente existia intimidade demais e você percebeu que aquela pessoa não estava usando o que ela sabia de você com responsabilidade, então você precisou fechar um pouco as portas. Isso também acontece. Não é que você rompe com o outro, você modifica. Isso desinstala. Isso é desconfortável. E às vezes nos falta a sabedoria de compreender o próprio processo. A gente acha que aqui o sofrimento do estar desinstalado vai ser definitivo, né? Não é. Não será definitivo. Você passa a mão na cabeça, o sofrimento e a luta, e você só vê isso. Não. Há uma libertação depois.
Há uma mudança depois. Você acha que foi fácil para mim ir para o seminário? Deixar a minha estrutura de vida? Volto a dizer, por mais desconfortável que fosse. Gente, há desconfortos que a gente só identifica depois que a gente sai deles. Um tempo depois você olha para aquilo e fala, meu Deus, como é que eu dava conta de viver daquela forma? Nós gravamos hoje um programa muito especial com a doutora Gisela Savioli. Ela veio falar do livro novo dela, que fala justamente mudança de hábitos. Hábitos que nos adoecem para hábitos que nos fazem viver. Hábitos que nos trazem saúde. Mas é fácil mudar? Não. Porque é desconfortável mudar. O ser humano tende a se acomodar, inclusive àquilo que o faz mal. Quantas vezes na minha vida, inclusive, fatos que me levaram a escrever o livro Quem Me Roubou de Mim. O livro Quem Me Roubou de Mim é uma sequência de histórias de pessoas que se acostumaram com a escravidão e que de repente perceberam que estavam morrendo, não no corpo, mas uma morte emocional. Estavam perdendo a alegria, estavam perdendo a satisfação. E de repente o próprio livro funciona como uma voz que vem e desinstala. Eu sempre gosto de ler textos que me desinstalam, que provoquem em mim a minha capacidade de pensar e de refletir. Aliás, a religião é isso, né? Religião é isso. É uma instância humana, porque os símbolos religiosos são todos humanos, embora eles façam referência a Deus. São textos de realidades humanas que nos ajudam a pensar a nossa vida. E esse pensar a nossa vida tem de ser o exercício diário. Eu não posso viver bem se eu não reflito a vida que eu vivo. É aquela velha história que eu falava no início do programa. Eu me acostumo com o pouco que eu já encontrei de mim, e a religião vem, me coloca conceitos novos, compreensões novas, que me fazem pensar no muito que Deus já enxerga no pouco que eu já sou. Vamos repetir isso que parece difícil, mas não é. A religião, ela pode me ajudar, a partir do pouco que eu consigo ser, acreditar no muito que Deus enxerga no pouco que eu já sou. Aí, eu tenho um processo a ser vivido. Da mesma maneira como, para eu me tornar doutor, eu tenho etapas. Primeiro eu preciso aprender a ler e escrever. Um doutor, um dia, precisou de o grande doutor hoje, um dia precisou de alguém que o ensinasse a ler e escrever. Aliás, nessa emoção imensa, que foi um grande presente, que o programa do Caldeirão do Hulk me deu, uma homenagem lindíssima, muito respeitosa, né? Primeiro porque o Luciano é meu amigo, ficamos amigos de uma forma muito especial numa missa. Ficamos especial, a Angélica é muito católica, a família viveu um acidente terrível, né, e saíram todos vivos, e aquilo mudou a estrutura daquela casa, mudou a estrutura daquela família, e eu fiquei amigo deles neste momento. E, pelo carinho que ele tem comigo, me proporcionou um programa que reconstruiu aquilo que eu considero o divisor de águas na minha vida. Foi a minha escola. A oportunidade que eu tive de aprender a ler e escrever, e de depois, dentro daquela escola, descobrir a biblioteca
que abriu a minha mente. Agora, foi bom ir para a escola? Não. Eu sinto até hoje o frio na barriga daqueles primeiros dias. Tenho pavor de escola até hoje. Eu vejo um lápis bicolor, me dá até um arrepio, de tanto pavor que eu tinha daquele lápis. Sabe aquele de um lado era azul, do outro lado era vermelho? Eu tenho pavor daquele lápis. Tudo que me lembra a escola me dá frio na barriga. Mas eu precisei viver, cara. E sei que foi a experiência mais desconfortável, que foi a primeira vez que eu fui expulso da minha casa, foi a primeira vez que eu fui desonerado, que eu precisei ir viver um mundo que não era o meu. Mas por outro lado, aquela primeira expulsão, depois as de muitas outras, foram fundamentais para as mudanças que Deus fez na minha vida. Sabe, minha gente, nesse mundo que prega tanto a mesmice, neste mundo que está acostumado a passar a mão na nossa cabeça, a retirar a nossa autoridade como pai e mãe, ou a nos fazer pensar que a amizade ela só tem sentido se for para a gente se divertir juntos, vai ficando cada vez mais difícil a gente ser desinstalado. E este problema que a Eileen diz aqui, de que não teve alguém que a desinstalasse na hora certa, pode ser. Tanta gente imatura, gerando filhos imaturos, tantas amizades imaturas que só falam de futilidades, os nossos encontros, as nossas diversões, as músicas que a gente escuta, sempre banais, tão pouco evocando o que há de mais nobre, o que nos faz pensar, ou o livro que a gente lê, ou o livro que a gente não lê, né? Tudo muito superficial, tudo especialmente superficial preparado para nós. Vai ficando difícil a gente ser expulso. Nós vamos ficando acomodados. E é por isso que nós vamos quebrar essa regra. Porque não dá para amadurecer, não dá para crescer sob essa regra. O amadurecimento ele só será possível aos que estiverem dispostos a viverem a expulsão. Permita ser expulso daquilo que você considera hoje como uma acomodação. Ou então, pelo menos, se permita questionar se o lugar que hoje você está é o seu lugar. Ah, padre, mas é tão desconfortável recomeçar. Ah, eu não vou mexer não, deixa quieto. Não. Essa vida é preciosa demais, ela é única. Para você gastar num papel que não lhe cabe. Não. O sacrifício vale a pena, desde que seja para nos tornar quem de fato podemos ser. Aí todo sacrifício lá no meu passado eu também tinha medo dos fardos que eu levava. Tinha uma história difícil, sim, uma história familiar pesada. Tia Ló conhecia de perto. Tia Ló conhecia de perto os medos que eu trazia, as inseguranças que me foram colocadas pela estrutura familiar que eu tinha. Eu também estava cheio de fardos. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida que não são nossas. Eu estava assim naquele momento, assumindo para mim uma vida que não era minha, mas que eu corri o risco de passar ali, desperdiçar a oportunidade de ser quem eu era, naquele momento, num ofício que não era para mim. Um fardo.
que quando eu me aproximei de Jesus, eu descobri o significado disso. Ao fazer a experiência do Cristo, eu o recebo na minha alma, ele passa a ser o hóspede da minha alma, e ele começa a me ajudar a trabalhar comigo para fazer este artesanato diário do meu caráter, da minha personalidade, percebendo o que em mim ainda não é semelhante a ele, fazendo comigo aquilo que talvez nenhum ser humano foi capaz de fazer. Nós somos tão necessitados, de ficar nessa presença de Deus e de refletir a nossa vida à luz dessa presença. Porque nós precisamos, só na presença do Senhor, que nós temos condições de tomar posse dessa ressurreição, que é preparada diariamente para mim e para você. Porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus, ele realiza em nós um despojamento. Primeiro ele faz a gente jogar tudo no chão, igual ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus aquele que está despojado de tudo o que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isto é, assuma aquilo que é meu e você vai perceber que muito disso é seu também. Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Creia, em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração. Você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação, que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de Jesus para mim, para você, essa promessa de Jesus que já mudou a vida de tantas pessoas, continua sendo absolutamente atual. Quem faz uma experiência verdadeira de Jesus, quem conhece de fato o coração de Jesus, começa a ter contato com todas as realidades que lhe impedem de ser quem você é. Quem de fato faz uma experiência do coração de Jesus, vai aprender a lidar com seus egoísmos, com suas mazelas, com seus defeitos, porque num coração que está consagrado ao coração de Jesus, a matéria-prima da nossa conversão são as nossas misérias. É o reino dos céus, é o reino divino que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui. Quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Era o que Jesus fazia. Jesus era naturalmente terapêutico. Ele conseguia arrancar a vida do outro para uma partilha que nem sempre passava pela palavra.
Que é assim mesmo. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa ela é sempre terapêutica. É igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade, eu vou me ocupar disso, vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. A gente sabe muito bem o que Jesus provocou na Samaritana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, alguém fez isso conosco. Alguém foi essa voz divina na nossa história, nos motivando a ir além, ir adiante. A gente cresce tanto quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que fale o assunto que a gente precisa falar. É assim. É um processo terapêutico em nós. A amizade é naturalmente terapêutica. Porque é quando a gente tem essa feliz oportunidade de partilhar aquilo que muitas vezes nos pesa, de dividir com o outro aquilo que nos assusta, colocar pelo recurso da palavra, por mais limitado que seja. Essa é a matéria-prima que agrada ao coração de Jesus, porque é a partir dessa sede e dessa necessidade que essa matéria-prima representa em nós, que Jesus nos oferece a água, da mesma maneira como ele ofereceu à samaritana. É uma água espiritual, não é a água física que mata a nossa sede, mas é uma água que tem o poder de colocar a nossa vida numa nova dinâmica, numa dinâmica absolutamente transformadora. E feliz daquele que acredita que este evangelho, que já aconteceu na vida de tantas pessoas, possa acontecer na sua vida também. E aí eu volto a dizer, a oração não é uma obrigação do cristão. A oração é um direito. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser compreendida como um direito nosso. Eu tenho o direito de cruzar o sinal da cruz sobre mim e ser recebido em audiência particular por Deus. E ali contar a minha vida, contar os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias, quais são as minhas ansiedades, quais são os meus fracassos, quais são as injustiças que cometi, que sofri, quais são os sonhos que eu vi ruir. Em audiência particular com Ele, contar a nossa vida. Eu acho maravilhoso. Cada vez que nós temos a oportunidade de sair do coletivo e entrar na dimensão do particular. É muito saudável ao coração humano sair da condição de multidão e ser uma pessoa que é olhada nos olhos e é recebida de maneira particular. Eu acredito muito que Deus faça isso com a gente cada vez que nós entramos no estado de oração, cada vez que nós cruzamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, sinalizando o nosso desejo de audiência particular com Ele. Ele se coloca à nossa disposição para nos ouvir. Eu, quando digo alguma coisa sobre o meu sentimento, é uma experiência de limite, porque do meu pensamento, da realidade para o meu pensamento já existe uma perda.
o que eu sinto, quando eu penso o que eu sinto, já existiu uma perda. E quando eu tento falar aquilo que eu pensei, é ainda uma perda maior. Na verdade, é sempre um prejuízo tentar dizer ao outro o que nos passa. É por isso que as pessoas que se amam, elas se entendem muito melhor. Porque só o amor é capaz de nos dispensar da formalidade da palavra. Basta a gente olhar. E a oração, essa audiência que ele coloca de maneira particular diante do Senhor, lhe dá o direito de pedir isso. Senhor, aquilo que o Senhor fez ao povo de Israel, faça, Senhor, também na minha vida. Que a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro, que o Senhor realize hoje na minha vida também. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Hoje o programa de direção espiritual quer dissipar todos aqueles entraves que porventura estejam no nosso coração. Queira o desassossego que lhe faz realmente crescer, porque ali Deus mora. Deus está naquilo que causa o desassossego da nossa alma. Quando você tem a oportunidade de inquietar-se, de questionar-se, e no questionamento e na inquietude, você traçar um plano, junto com Deus, que você sabe que nasceu do coração de Deus, para a sua transformação, que vai gerar transformação também ao seu redor. Porque onde existe uma pessoa em estado de transformação, de conversão, muitas outras também serão beneficiadas e que irão querer também aquela transformação, aquela mudança. Queira isso. Empenhe-se em descobrir no desassossego da sua alma o crescimento que você merece ter, que você merece viver. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.